Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. Hoje vamos falar sobre algo que não é tanto uma parte da missa, mas uma doutrina de fé que é pressuposta e expressa pela missa, e que é a doutrina da presença real de Cristo na Eucaristia, através do mistério que a Igreja chamou de transubstanciação. Para entender tantos ritos, gestos, rubricas e disciplinas que giram em torno da comunhão, precisamos entender primeiro o que a Igreja acredita sobre a Sagrada Comunhão e a presença de Cristo nela. É a partir daí que teremos um contexto completo para as questões disciplinares, como os sinais de adoração ou reverência diante do Santíssimo Sacramento, o modo e a maneira de recepção da Sagrada Comunhão, se ela pode ser recebida sob uma espécie ou se tem que ser recebida sob ambas as espécies, etc. Algumas dessas questões vamos tratar em outros vídeos. O Catecismo da Igreja Católica, na seção sobre a Sagrada Eucaristia e sobre a Sagrada Comunhão em particular, resume a doutrina da Igreja sobre a presença real e a transubstanciação. São os parágrafos 1373 a 1377. A Igreja diz o seguinte: Cristo Jesus, que morreu, sim, que ressuscitou dos mortos, que está à direita de Deus, que de fato intercede por nós, está presente de muitas maneiras em sua Igreja, em sua palavra, na oração de sua Igreja, onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, nos pobres, nos doentes e nos presos, nos sacramentos dos quais ele é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro. Mas ele está presente mais especialmente nas espécies eucarísticas. Todos esses modos de presença citados são diferentes e são reais em certo sentido, mas Cristo está presente de uma maneira única nas espécies eucarísticas. A palavra espécies significa as aparências do pão e do vinho. O número 374 explica: o modo da presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos, como a perfeição da vida espiritual e o fim para o qual todos os sacramentos tendem. No sacramento da Eucaristia, o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e, portanto, todo o Cristo, está verdadeiramente, realmente e substancialmente contido. Esta presença é chamada de real, pelo que não se pretende excluir os outros tipos de presença como se eles não pudessem ser reais também, mas porque é presença no sentido mais pleno, isto é uma presença substancial pela qual Cristo, Deus e homem, se faz total e inteiramente presente. Às vezes, as pessoas obstam que podem estar com Jesus em qualquer lugar, porque Deus está em toda parte. A resposta é que se pode estar com Deus em espírito em qualquer lugar, mas Cristo não é apenas Deus, ele também é homem, e está presente como homem somente na glória do céu ou na Eucaristia. É isso que queremos dizer quando falamos sobre a presença real como católicos. E, obviamente, essa mudança do pão e do vinho no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo é milagrosa. A Igreja usou uma linguagem filosófica para descrever o mistério dessa mudança, que é a linguagem da transubstanciação. O parágrafo 1376 do Catecismo afirma: o Concílio de Trento resume a fé católica declarando: porque Cristo, nosso Redentor, disse que era verdadeiramente seu corpo que ele estava oferecendo sob as espécies de pão, sempre foi a convicção da Igreja de Deus. E este Santo Concílio agora declara novamente que, pela consagração do pão e do vinho, ocorre uma mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância de seu sangue. Essa mudança
a Santa Igreja Católica chamou apropriada e corretamente de transubstanciação. Após as palavras da consagração, não há mais pão e não há mais vinho no altar. Tudo que está presente é o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, sob as aparências de pão e vinho. Então, parece pão, tem gosto de pão, parece vinho, tem gosto de vinho. Mas, na realidade, a substância não é mais pão e vinho. É isso que a Igreja chamou de transubstanciação, porque a substância é transformada inteiramente em Cristo. No parágrafo 1377, o Catecismo ainda ensina: a presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e perdura enquanto as espécies eucarísticas subsistirem. Em outras palavras, enquanto parece pão e tem gosto de pão, e parece vinho e tem gosto de vinho, Cristo está totalmente presente. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma de suas partes, de tal forma que a partilha do pão não o divide. Isso quer dizer que não é como se apenas o corpo estivesse contido sob a aparência do pão e apenas o sangue estivesse contido sob a aparência do vinho, mas sim que todo o Cristo está contido, corpo, sangue, alma e divindade, tanto sob a aparência do pão quanto sob a aparência do vinho. Mesmo se você partir o pão, você não está dividindo o Cristo. Mesmo se você derramar o cálice, você não está dividindo o Cristo, porque ele está presente inteiro sob cada uma das espécies. Isso é muito diferente, a propósito, de tantas outras crenças cristãs sobre a Eucaristia, para as quais as espécies continuam sendo a mesma substância, e há apenas uma presença simbólica de Cristo. O pão e o vinho fariam lembrar o que ele fez na última ceia, e nesse sentido ele estaria presente na memória como um símbolo. João Calvino falará sobre o Espírito de Jesus estar presente no pão e no vinho, quase como a maneira como o Espírito Santo desce sobre os apóstolos em Pentecostes e habita neles, mas não em uma mudança da substância em algo diferente de seres humanos. Martinho Lutero seria o mais próximo da posição católica, porque ele fala sobre consubstanciação. O que ele quer dizer com isso é que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes com a substância do pão e do vinho. Há pão e vinho. Apenas Cristo está com o pão e com o vinho em consubstanciação. Nenhuma dessas teorias é o que a Igreja Católica quer dizer quando fala sobre presença real. E isso afeta a maneira como se aborda a Eucaristia e a maneira como se responde à recepção da Sagrada Comunhão no rito do missal romano. Existe muito equívoco sobre isso, mesmo entre católicos, como pesquisas revelam. Daí a importância de esclarecer. Vejamos agora onde, na Sagrada Escritura, temos as raízes da Eucaristia. A doutrina da presença real é mais bem prefigurada no Antigo Testamento no chamado Pão da Presença, mencionado no livro do Êxodo, capítulo 25, quando Deus ordena aos israelitas que construam para ele uma morada na terra, o tabernáculo de Moisés. E embora a maioria das pessoas esteja familiarizada com a Arca da Aliança presente no tabernáculo, havia também ali um pão misterioso, conhecido como o Pão da Presença. Deus mandou Moisés fazer tudo em madeira de lei e cobrir com ouro puro, ou fazer de próprio ouro puro os utensílios para o tabernáculo, e ordenou que Moisés colocasse o pão da presença na mesa diante de Deus sempre. Está em Êxodo 25, versículos 23 e 24 e 28 a 30. Na tradição rabínica posterior, quando alguém está diante do pão da presença, entrou na presença de Deus. Isso é uma espécie de eco daquele banquete celestial que Moisés e os anciãos tiveram em Êxodo 24, quando a Bíblia diz que eles subiram ao topo da montanha, comeram e beberam e contemplaram Deus. Eles estavam em sua presença e comeram e beberam. E Deus diz para colocar 12 pães e jarras de vinho para libações, que são ofertas de bebida. São o pão e o vinho da presença, um sacrifício incruento de pão e vinho, que significa a presença de Deus. É um prenúncio poderoso do que Cristo vai nos dar na Eucaristia. No Levítico 24, se diz especificamente que este pão deveria ser colocado toda semana como uma porção memorial para ser oferecido a Deus pelos sacerdotes
como um sinal de sua aliança eterna. Vê-se que esse pão é um sinal do relacionamento sagrado da aliança de Deus com o povo de Israel, além de ser um sinal de sua presença. Era um tipo de memorial visível que tornava realidade a renovação do relacionamento de aliança semanalmente. Todo sábado, os sacerdotes estão oferecendo o sacrifício incruento do pão e do vinho da presença. Há duas ocasiões em que Jesus menciona ou faz alusão ao pão da presença. A primeira é no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Jesus e os discípulos estão atravessando os campos de trigo e os discípulos estão colhendo espigas de grãos no sábado, o que os fariseus dizem ser ilícito. Jesus responde a esse desafio com uma citação das Escrituras que fala sobre o pão da presença. Vocês não leram o que Davi fez quando teve fome? Ele e seus companheiros? Como ele entrou na casa de Deus e comeu o pão da presença, que não era lícito a ele nem a seus companheiros comer, mas somente aos sacerdotes? É Mateus 22, versículos de 3 a 6, conforme 1 Samuel 21. E avançando para a última ceia, normalmente se fala sobre o cordeiro da Páscoa, a refeição pascal, e o pão da Páscoa, o pão ázimo, porque é quando Jesus institui a Eucaristia. Mas passa desapercebido que na última ceia, Jesus não está apenas cumprindo o sacrifício da Páscoa instituído no Êxodo 12. Ele também está cumprindo o sacrifício do pão e do vinho da presença. É possível ver isso se olharmos para alguns paralelos entre o pão da presença do Antigo Testamento e o pão da presença do Novo Testamento. No Antigo Testamento, com o pão da presença, há 12 bolos para as 12 tribos de Israel. O pão e o vinho da presença de Deus também. É um sinal da aliança eterna, oferecido como uma memória, um memorial, pelo sumo sacerdote e comido pelos sacerdotes, em uma mesa de ouro no templo. Avançando para a última ceia, temos 12 discípulos para as 12 tribos de Israel. Temos o pão e o vinho da presença de Jesus. Ele o identifica como o sinal da nova aliança e o oferece e diz aos discípulos para fazê-lo em memória dele. Lucas especialmente narra que também Jesus diz: vocês se sentarão em 12 tronos e comerão e beberão à minha mesa no reino dos céus. Muitas vezes nem se para pensar por que Jesus identificaria o pão consigo mesmo na Santa Ceia, ou por que ele identificaria o vinho com ele mesmo. O vinho é até um pouco mais fácil de entender porque parece sangue, se ele está identificando como sangue. Mas e o pão? Os judeus do primeiro século saberiam que no Antigo Testamento o pão era o sinal visível da presença de Deus no tabernáculo, naquele sacrifício incruento. Então é apropriado que, se Jesus quer revelar não apenas que ele é o Cordeiro da Páscoa, mas que ele é o Deus homem, que é Deus feito carne, ele vincule a sua ação na última ceia não apenas com a Páscoa, mas com o pão e o vinho da presença. Porque se o pão e o vinho da presença no Antigo Testamento são um sinal da presença de Deus na terra, assim também o pão e o vinho da presença de Jesus são uma revelação de sua divindade. É uma revelação implícita do fato de que ele estará presente agora com seus discípulos no pão e no vinho da Eucaristia. Os padres e doutores da Igreja, ao longo dos séculos, tiveram essa compreensão da relação entre o pão da presença e a doutrina da presença real. Isso talvez fique mais claro nos escritos de São Cirilo de Jerusalém. No século IV, o bispo Cirilo explicava os sacramentos do batismo, da Eucaristia e unção, ou crisma, nas suas catequeses mistagógicas. Em sua descrição da Eucaristia, ele ensina aos novos cristãos sobre a presença real e usa justamente o pão e o vinho da presença para esclarecer. Na antiga aliança, havia os pães da proposição, pães da presença, mas eles, sendo da antiga aliança, chegaram ao fim. Na nova aliança, há pão celestial e um cálice de salvação que santificam alma e corpo. Portanto, não os considere como pão e vinho puros, pois, de acordo com a declaração do Mestre, eles são corpo e sangue. Tendo aprendido estas coisas, tenham plena certeza de que o pão visível não é pão, mesmo que assim seja para o paladar, mas o corpo de Cristo. E o vinho visível não é vinho, mesmo que o paladar o pense assim, mas o sangue de Cristo.
A doutrina de Cirilo é nada mais, nada menos do que a doutrina da transubstanciação na presença real. A mesma doutrina que o Concílio de Trento vai ensinar mais de 1000 anos depois, em uma linguagem um pouco diferente. O que Cirilo está dizendo aos catecúmenos é o corpo e o sangue de Cristo. E qual é o tipo que nos revela esse mistério? O que prefigura esse mistério? É o pão e o vinho da antiga aliança, da presença, que agora está sendo cumprida. Não é mais apenas um símbolo da presença de Deus. É a realidade do corpo e do sangue de Cristo presentes sob as aparências do pão e do vinho. Essa crença na presença real levará a certas expressões de reverência e adoração da hóstia e do precioso sangue, o corpo e o sangue de Cristo sob as aparências do pão e do vinho. O próprio São Cirilo de Jerusalém apresenta uma das declarações mais fortes sobre a presença real de Cristo nas partículas da hóstia, afirmando que se tenha cuidado para não perder nada da Eucaristia, pois o que quer que se perca é como se fosse privado de um de nossos membros corporais. Depois que ele está ensinando os novos cristãos sobre a presença real, sobre como ela é prefigurada no pão e vinho do Antigo Testamento da presença, imediatamente também os avisa que o que isso implica é que na recepção da Sagrada Comunhão é preciso tomar o máximo cuidado com os elementos reais da própria Eucaristia, porque ela é nada menos que o corpo e o sangue de Cristo. Tudo isso reflete o fato de que a verdade da presença real exige que tratemos a hóstia e o cálice, uma vez consagrados, como o corpo e o sangue de Jesus Cristo. De fato, Santo Agostinho dirá que a maneira como respondemos à presença real é que adoramos a Eucaristia. Ninguém come essa carne sem primeiro adorá-lo. Agostinho, Explicações dos Salmos. Agostinho, como todos os padres, trata a Eucaristia com reverência, porque não é apenas algo, é alguém, e não é apenas alguém, é o Deus homem. Então ela é digna de adoração e de culto divino. E quanto tempo dura a presença real na Eucaristia? No número 1377, o Catecismo explica que a presença eucarística de Cristo perdura enquanto as espécies eucarísticas subsistem. Ou seja, enquanto parece pão e tem gosto de pão, e parece vinho e tem gosto de vinho, Cristo está presente inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, sob ambas as espécies, mesmo em suas partes. E então precisamos responder com reverência, e não apenas com reverência, de acordo com Santo Agostinho, mas com adoração. Imediatamente após o seu ensinamento sobre a presença real de Cristo na Eucaristia, no parágrafo 1378, a Igreja extrai as implicações dessa doutrina e fala na adoração da Eucaristia. Na liturgia da missa, expressamos nossa fé na presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho, entre outras maneiras, com uma genuflexão ou uma profunda reverência, como um sinal de adoração ao Senhor. Diz o parágrafo 1378, a Igreja Católica sempre ofereceu e ainda oferece ao sacramento da Eucaristia o culto da adoração, não apenas durante a missa, mas também fora dela, reservando as hóstias consagradas com o máximo cuidado, expondo-as à veneração solene dos fiéis e carregando-as em procissão. O culto da Eucaristia significa que nós, como católicos, não apenas acreditamos que o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus estão presentes na Sagrada Eucaristia. Significa que adoramos a Eucaristia, que damos à Eucaristia a adoração que é devida somente a Deus. Por isso, é apropriado que ela seja elevada em adoração na Santa Missa, que seja reservada no tabernáculo como a presença de Cristo e ali visitada, que seja carregada em procissão e que seja adorada por meio de expressões como a genuflexão diante do Santíssimo Sacramento. Em suma, a presença de Cristo na Eucaristia é única. É diferente de todos os outros tipos de presenças espirituais. Cristo está presente, repetimos, em corpo, sangue, alma e divindade na Sagrada Eucaristia. A Eucaristia não é algo, é alguém. É a pessoa de Cristo, o Deus homem. Aquele que andou entre nós em Nazaré, nas ruas de Jerusalém, está presente, corpo, sangue, alma e divindade na Sagrada Eucaristia. E é isso que queremos dizer como católicos quando falamos na presença real. É Cristo encarnado,
A segunda pessoa da Trindade assumiu uma natureza humana, e embora em sua divindade Deus esteja presente em todos os lugares, com relação à sua humanidade, Cristo só está presente onde quer que seu corpo esteja. O que significa que ele está presente em sua humanidade, à direita do Pai, em glória, e ele está presente como homem, na Eucaristia, no tabernáculo ou no altar. Este é um modo único de presença. É muito importante porque é verdade, mas é muito importante no sentido de que Deus, por meio da encarnação, quer se relacionar conosco, não apenas como um ser divino, mas no modo de sua humanidade. E esse modo é por meio do seu corpo. Assim como os seres humanos se relacionam uns com os outros por meio de seus corpos, a mesma coisa é verdadeira para o Deus homem, que se tornou humano por nós e por nossa salvação.